Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu, Demerval Casimiro, estou chegando à sua casa com mais um Contraponto. Muito obrigado aí pela sua sintonia, muito obrigado pelo seu carinho. Pessoal que já está nas nossas redes sociais, no YouTube, Demerval Casimiro, no Facebook, Demerval Casimiro, muito obrigado também pela sua sintonia. E o pessoal que quiser mandar a sua mensagem, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 9990 44 123. 9990 44 123, tá certo? Do nosso lado esquerdo, né, lado direito de quem está nos assistindo, a jornalista Lizimara Guedes. Muito obrigada pelo seu carinho, por você ter, né, colocado na sua agenda. Quinta-feira, dia 21, vou participar do Contraponto. Muito obrigado, Lizy. Olha, acho que é o inverso. Quem tem que agradecer sou eu. Super prazer. Contraponto está realmente balançando, porque são pessoas de alto nível. Eu tive o prazer hoje, ainda mais que você convidou o Zé Carlos Faria, vereador de quantos mandatos? 5. 5 mandatos, presidente da Câmara 8 vezes. 8 anos lá. 8 anos presidente da Câmara, então eu estou super satisfeita de estar aqui com você e com o Faria. Faria, na realidade é duplo agradecimento, né? O pessoal que está em casa, inclusive, nos acompanhando, Lizimara, né? Que antes de você chegar, eu falava com o Faria, a gente estava discutindo aqui o processo político. Eu falei, estou sem partido. Eu falei, tu tá maluco, rapaz? Que tá sem partido. Já te assediaram porque o Faria continua no Patriota, né? E 2024 é logo ali, né, Faria? Boa noite, Lizimara, boa noite, Demerval. É uma honra muito grande e prazeroso estar aqui para a gente discutir política, ainda mais com o Demerval, que é versátil, né? E a Lizimara nem se fala, da experiência, né? Aí de vários governos, da experiência e principalmente de conhecer a cidade. Então é bom discutir a cidade, né? Com quem conhece cada lugar, cada pessoa, né? Que viveu aí na política 30, não é bom falar muito o período que a gente viveu, mas eu estou quase há 40 anos, pelo menos há mais de 35, vivendo, né, com todos os cabelos brancos já conquistados, mas com muito prazer. Lizimara, semana passada eu estive ali na região do Faria, né? Bom Sucesso. Bom Sucesso que já chegou a ter, se não me falha a memória, 3 ou 4 vereadores numa única gestão. Sim, praticamente 4. Né? 4 vereadores. E aí, Lizimara, né, por incrível que pareça, na época que o Faria era o presidente da Sertef, né, a companhia de energia, muitos diziam que o Faria estava ficando bilionário, né, trilhardário com a Sertef. E muitos comemoraram quando o Faria perdeu a Sertef, né? Porém, hoje, todos estão com saudade da Sertef, porque a prestadora de serviço é a Enel, né? E aí, por incrível que pareça, você antigamente, né, eu por 2 vezes liguei para o Faria, quando então o presidente da Sertef, pedindo um favor lá para Vista Alegre e outro para Alegria, e o Faria em 48 horas acabou atendendo. Porém, Lizimara, quando você liga hoje para o 0800 da Enel, você não cai mais na Central Teresópolis, cai lá na Central de Niterói. Agora não, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Só que aí o que acontece? A Central de Niterói, Faria, além de atender a Praça de Teresópolis, Niterói atende também a Praça de São Gonçalo. Então são 3 praças. E aí você imagine, né, a quantidade de reclamações e o tamanho da fila. Porém, Lizimara, você acha que hoje a Casa Legislativa, com a ausência da Sertef, que era quase uma subprefeitura, falta de fato, né, parlamentares que briguem verdadeiramente pelo 2º e pelo 3º distrito da nossa cidade? Primeiro a Sertef, que era a Cooperativa de Eletrificação Rural, Teresópolis, Friburgo e Sumidouro. Exatamente. Fazia um trabalho espetacular, primeiros funcionários todos da região, então era fácil, você, se não resolvesse com Faria, você tinha lá o que foi presidente do Comari, por exemplo. Oséias Rios. Então, assim, isso, todo mundo amigo, todo mundo conhecido, e com a boa intenção, né? Que era justamente atender. Perfeito serviço nunca vai ser em todos os sentidos, porque tem que sempre ampliar e tal. Mas quando você fala da Enel, a pior coisa que tem quando falta luz, você liga, acabou a luz, principalmente quando cai um temporal, é normal, né? Que a gente tem algum problema e tal. E a pessoa pergunta assim, é só na sua casa ou na vizinhança também? Falei, se fosse na minha casa, querido, eu chamava eletricista. Então, até a relação, as perguntas são burras, te irritam. Primeiro, você liga aquele número e
Eles falam da pipa na fio, eles falam do não sei o que, eles falam... Até chegar no assunto, você está no escuro, né, gastando seu tempo, bom, enfim. Mas você perguntou sobre a representatividade do interior. Hoje tem um bom número de vereadores representando o interior, né? No terceiro distrito, tem o Bruninho, Fidel, Diego, Zé Carlos da Estufa, que retornou para casa há pouco tempo. No segundo distrito, você tem Dudu do Resgate, Fabinho Filé. É uma baita de uma representatividade. Acontece o seguinte, quando a cidade vai mal, quando você tem uma prefeitura ineficiente para resolver realmente os problemas que a população precisa, automaticamente, se a Câmara não fiscalizar, não for realmente séria no sentido de cobrar soluções, etc., vai respingar nela. Então, hoje, se você fizer uma pesquisa, conversar com pessoas na rua, eles vão dizer exatamente isso. A prefeitura é ruim e a Câmara é péssima. Faria, como é que você... na realidade, eu sei que é difícil para o Faria se autoavaliar, né? Mas não tem como o Faria não deixar de falar de política. Até porque, por exemplo, em outros contrapontos, né, o Faria, eu sou amigo do Faria desde 1988. Eu era garoto, tinha meus 15 anos de idade. E, se não me falha a memória, Faria, nos 3 últimos contrapontos surgiu até a questão do esporte. E eu falava no contraponto que a Secretaria de Esporte hoje é dividida por 2 vereadores. O Teco Despachante, que entende muito de Detran, Ciretran, e o Diego Barbosa, que é lá de Vieira, e até fiz um desafio do Teco distinguir o que é uma bola de golfe e o que é uma bola de gude. Outro desafio eu fiz para o Diego para que ele viesse no contraponto e anunciasse 3 campos de futebol do interior. Na sua época, né, todos os campos do interior, segundo e terceiro distrito, eram bem assistidos pelo mandato do Faria. E aí, Faria, por que também o esporte do interior acaba se empobrecendo cada vez mais? Bom, eu vou dar uma pinceladazinha rápida na questão da cooperativa, né, porque a gente atendia 3 municípios, Teresópolis, Friburgo, Sumidouro, principalmente a área rural. A área rural de Sumidouro, por exemplo, nós atendíamos 80% da área rural de Sumidouro. O meu vice-presidente lá, o Juarez, chegou a ser prefeito de Sumidouro 3 mandatos, né, e era um movimento muito forte. Eu presidia a Federação do Estado também, que eram 18 municípios. Essa região das cooperativas, que eram 7 cooperativas no Estado, hoje apenas sobraram só 2. Mas a saída da cooperativa, eu tive 6 mandatos. 6 mandatos de 4 anos. 24 anos. Eu entrei com 24 anos para presidir a empresa e saí com 48. E só saí porque fizeram uma atrocidade. Um golpe, atrocidade, porque nós tínhamos chance de ganhar a eleição. E o nosso empate técnico dos 3 candidatos na época, eu, Tricano e Jorge Mário, nós oscilávamos de 3 a 27. 3 a 27% cada um e 3 a 27% o indeciso. No final, acabou o Faria tendo desgaste porque estava no mandato, 20 anos de mandato tinha um desgaste, é natural. O Tricano, por ter sido prefeito também aí já 4 vezes, também tinha o desgaste, e Jorge Mário estava zerado. Jorge Mário não tinha mácula para se colocar. Usou umas armas muito sujas, né? Usou arma suja, inventou passagem de R$1, coisa que nós não podíamos fazer, porque a gente sabia que isso era impossível. Mas o Jorge Mário usou esse tipo de situação, de promessa de passagem a R$1. E acabou o eleitor fazendo um pensamento lógico de votar nele. Só que quando a pessoa vota num vereador, num prefeito, não vota para ele ser ruim, vota para ele ser bom, para ele ser um político eficiente. E acabou que o Jorge Mário foi uma decepção. Então, essa é uma situação que a gente coloca. A situação de Câmara, o vereador, eu acho que desempenhar o mandato precisa de 2 coisas importantes. Dentro da casa, né, para você ter credibilidade dos colegas, junto à população, usar a tribuna de uma maneira digna, né? Você ser contra um projeto, você é a favor, isso é função do vereador. É a regra do jogo. Agora, se ele é contra, ele diz por que é contra e pronto. Se ele é a favor, diz que é a favor e pronto, não tem esse problema. Presidir a Câmara 8 anos te dá um gancho administrativo muito grande, não é fácil chegar e presidir a Câmara durante 8 anos. Não é fácil fazer
Eu estou falando essas coisas porque muitos não me conhecem, né? Porque já foram, né? O primeiro mandato foi em 88, né? São então, quatro mandatos de presidente. Fazer 4.692 votos. Até 2008. Pois é. Então, fazer 4.692 votos, isso não é fácil, né? E aí pode levar mais 20, 30, 40 ou 50 anos, a gente não sabe. É muito difícil. E também um vereador exercer o mandato da presidência. Você, quando fez essa votação, quantos vereadores eram eleitos na época? Na época foram 21, depois foram 12, depois passou para 21. A votação extraordinária que você teve foi com que número de vereadores? Foi com 12. 12 vereadores. É. Então, mas no percentual eu fiz quase 7% dos votos para vereador, dos votos válidos. Eu recebi prêmio em Brasília, porque no percentual eu fui um dos mais votados do país. Poucos passaram de 7%, um vereador não passa de 7%, até porque 7% representa muito, dependendo da cidade. Então, você não perguntou ainda, mas o que eu vejo é que a gente ainda não tem uma definição da Câmara. A gente hoje, se colocar os vereadores, não tem uma definição bem clara de quem é oposição e quem é situação. Isso deixa a gente, e deixa o eleitor, sem saber muito qual é a posição que a Câmara vai tomar em algumas situações. Você vê que o prefeito tem que ter um grupo de apoio, tem o líder do governo, tem um grupo de apoio. Eu estou colocando essas coisas porque são coisas que aconteceram. Fizeram um voto de repúdio para o prefeito e passou por unanimidade. Quer dizer, isso não é possível, isso não é possível. É injustificável. É uma situação que o prefeito, no mínimo, tinha que chamar os 2 ou os 3, ou sei lá quantos que ele tem de apoio no outro dia, e falar, pera, o que é isso? Como que pode? Então, essas coisas, e a administração também, a Zé Mara colocou bem, quando o farol da prefeitura está bem aceso, isso levanta todo mundo. Exatamente. É bom para o prefeito, é bom para os assessores mais próximos dele, os colaboradores, que são os secretários, mas a Câmara também tira proveito disso, porque o governo está bem, o executivo está bem. Quando isso não acontece, os vereadores também embarcam numa canoa furada. A população diz. Porque o eleitor cobra muito do vereador a função do executivo. Mas também dizer que o vereador não pode fazer nada não é verdade. O vereador pode fazer sim, abre portas que não abre para a população no geral, não, deveria não ser assim, mas é. Então, o vereador que desempenha o seu trabalho bem dentro da casa, mas para ganhar uma eleição precisa desempenhar ele muito bem também fora da Câmara, junto à população, ouvir o eleitor, ouvir o que as comunidades, e aí o vereador que não conhece, passa a conhecer, passa a saber onde é Granja Florestal, passa a saber onde é Caleme, passa a saber onde é Granja Guarani, passa a saber onde é Teresópolis, passa a saber onde é Barra, passa a saber onde é Pimenteiro, passa a saber onde é Alto, onde é Arara, Bairro São Pedro, passa a saber onde é Albuquerque, Venda Nova, Bom Sucesso, Vieira, Santa Rosa, Motas, Independente, e vai nesse crescente. Se você sabe essas coisas, você busca, ouvindo as pessoas, a necessidade de cada local. Eu, por exemplo, terceiro distrito, Faria, já vamos falar do terceiro distrito, do segundo distrito, né? Lizimara também, depois do intervalo comercial, estará falando sobre as entranhas dos corredores da Casa Legislativa e muito mais. Você que está em casa nos acompanhando, não saia daí não. O Contraponto só está começando. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca e a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar. Sua casa mais linda com a Carrapeta. Cadeira Tramontina, Búzios, por apenas R$ 38,90. Tramontina,
espreguiçadeira Leblon por apenas R$ 379,90. Sivupa Ombrelone AG5 com a tela em UV, 1 ano de garantia, R$ 2.990. Ombrelone Ventura, 2,50 metros de diâmetro, por apenas R$ 599,90. Vem pra Carrapeta! Você acaba de encontrar uma creche escola que soma habilidades, multiplica atitudes, diminui desigualdades e divide conhecimento. Isso é responsabilidade. Isso é Creche Escola Triunfo. Abrimos portas para um mundo de possibilidades. Nossa missão é fazer a diferença com ensino de qualidade, valores humanos, tradição e, acima de tudo, um laço de amor com muito conhecimento. Venha crescer com a gente. Faça-nos uma visita. Vem estudar na Triunfo, aqui o carinho está em alta. Muito obrigado você que está em casa nos acompanhando no segundo bloco do Contraponto. Então você já sabe que você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 999044123. E o pessoal que também está na nossa rede social, Facebook Demerval Casimiro e YouTube, muito obrigado pela sua sintonia. E você que está em casa assistindo a TV Cidade, liga para o vizinho, pede para ele se sintonizar lá, canal 9, né, e acompanhar o programa de hoje com o ex-presidente da Casa Legislativa, José Carlos Faria, e a ex-secretária de Comunicação, Cultura e Turismo. Só cultura, né? Turismo... Não, turismo era Nico. Nico. Lizimara Guedes. Muito bem, deixa eu chegar rapidamente aqui na nossa rede social. Obrigado à nossa amiga Dercy Teixeira nos acompanhando. O mais novo vovô de Teresópolis, o Robson Sivuca, grande guerreiro. A nossa amiga Márcia Ferro, a Ângela está assistindo também. O Sérgio Ramos também. O Márcio Matos diz o seguinte: boa noite, Demerval Casimiro, boa noite, Lizimara Guedes e nosso grande amigo Faria. Né, o Robson Sivuca, boa noite a todos. A Dercy lá do bairro de São Pedro, boa noite, meu amigo Demerval, hoje só tem gente boa. O Márcio dizendo o seguinte aqui, ó, Faria fez um grande mandato na Sertef pela população do nosso interior, né? E o nosso amigo Faisal Mestre Júnior, excelente programa, um forte abraço daqui de São Paulo, né? Contraponto, ângulo crítico da notícia. Excelente a convidada e o amigo que está aí compondo a mesa do Contraponto. O Márcio diz: o esporte da nossa cidade está esquecido. Já a Sônia Diniz, Demerval, boa noite Faria, boa noite Lizimara, né? Vamos aqui, a Sueli Teixeira também nos acompanhando. A Simone Lucas, precisamos de mais pessoas como você, Faria. Tá aqui a Simone mandando um recado. E a Sueli, boa noite querida Lizimara e meu amigo José Carlos Faria, o programa de hoje está top. Lizimara, daqui a pouco nós vamos falar... Posso fazer uma observação aí? A Ângela Ferro, a Márcia Ferro e a Ângela Rego são expositoras da feirinha. São expositoras da feirinha? São. Daqui a pouco nós vamos falar da feirinha, Faria, porque agora tem o pai e tem um padrasto, né? Tem o pai, o André Correia, e o padrasto, o mais novo deputado, que é o Júlio Rocha, né? Júlio Rocha. O irmão da Marina. Já esse assunto mas será... Mas vocês estão querendo usurpar esse título do prefeito, né? Pois é, já vamos falar desse assunto no terceiro bloco. Lizimara, a Câmara Municipal de Teresópolis hoje lhe representa? Eu tenho respeito por alguns. Acho que tem uma turma ainda muito novata, né, de primeiro mandato, que ainda sofre muito a influência de quem é mais antigo, né, tem mais experiência e acaba teleguiando esses que são mais novatos. Acho que hoje a gente tem um destaque na Câmara, que eu poderia dizer que, de certa forma, me representa, que seria o Rangel. Até pela luta em defesa da água pública, porque eu sou absolutamente contra a venda da água. Faria, eu sei que o seu sobrinho está na Casa Legislativa e né, não estou aqui, a gente tem que respeitar sempre quem chega ao poder, e é o caso do Fidel, mas sabemos que o Faria foi o principal responsável para que o Fidel, né, pudesse hoje iniciar sua carreira na Casa Legislativa. Independente do Fidel hoje ser vereador, a Casa Legislativa representa José Carlos Faria,
vereador, né, com mais de 20 anos no Legislativo. Faria foi candidato a deputado, foi candidato a prefeito, presidente por 4 mandatos, enfim. Eu digo que a cidade hoje é órfã. Órfão de Noel Teixeira, órfão de Hélio Delgado, órfão de Vatim, órfão de José Carlos Faria, Luiz Fernando e tanto outros vereadores, doutor Serjão. Cita as mulheres aí, né? As mulheres... Cláudia, Madalena, Margarete. Madalena Huck e Margarete Rose. Né? E a tia Lu. Né? São vereadores que passaram ali pelo nosso Legislativo Municipal. A Câmara hoje te representa, Faria? Demerval, não é fácil responder essa pergunta, para mim que fiquei 20 anos lá dentro, né? Porque ela representa na questão legal, porque a Câmara representa a vontade do povo e tal, mas eu vejo a Câmara em muitos momentos sem força de representação. Por exemplo, quando não se entrosa com o Executivo, quando não é ouvida, e eu acho que precisava ser, e pode não ser até na questão de legislação, mas deveria ser ouvido pela questão de representatividade. Na questão da água, por exemplo, que a Câmara não foi convencida pelo prefeito de que era um bom negócio para o município, e lá são 19 vereadores, não pode uma pessoa só decidir isso. Acho que precisava dividir essa responsabilidade, e mesmo que a lei não obrigasse, eu acho que deveria ter uma reunião, uma discussão, né, deixando que a população realmente fosse convidada. Então, dessa forma, a gente, mesmo que ela seja nossa representante, eu acho que está sem força para essa representação, porque se uma Câmara é contra a venda da água, com 19 vereadores, né, brigar pelo artigo da lei orgânica que diz que o prefeito tem que ouvir a Câmara, e isso não acontece, o prefeito vende, né, não vende a água, mas ele transfere a administração da água. A água continua sendo do município de Teresópolis, ela é propriedade do município, mas transfere a administração por um período de 20, 25 anos, e a Câmara não tem força para lutar contra isso, ela perde essa representatividade que ela deveria ter. Isso fica colocando a Câmara num fato de enfraquecimento. Não tem como não falar isso, porque infelizmente ela fica enfraquecida. Porque por mais que o presidente tenha sua experiência, tenha o seu movimento dentro da casa de convencimento, e a gente sabe que tem muitos vereadores aliados do presidente, né? Porque quando você faz um projeto contra o prefeito, e mesmo que seja um voto de repúdio, mas o voto de repúdio não vale. Espera aí, o voto de repúdio é uma opinião repudiando uma ação do prefeito. E ainda mais que ainda foi reforçado com um voto de repúdio pela Câmara de Petrópolis. Você vê que... E um voto de repúdio duplo, né? Duplo. Então, isso aí deixa a gente com uma certa dúvida. Eu acho que nós vamos voltar ao assunto para falar de outros assuntos da cidade, de feirinha, de água, de aterro, que era aterro sanitário, né? Uma série de assuntos que eu gostaria de também discutir, não sei qual é o nosso tempo, mas nós não podemos passar aqui com esse contraponto sem não tocar nesse assunto, porque... na política eu sempre vejo que o prefeito tem um termômetro, né? O político em si tem um termômetro que é a insatisfação, é o primeiro grau. Tem a satisfação, claro, que é aí quando o prefeito está agradando, quando tem uma reeleição fácil, porque fez um bom mandato, porque é uma pessoa popular, que se identifica com a população e com a vontade popular, tudo bem. Mas quando ele não se identifica, que começa a ter uma insatisfação, e isso está acontecendo, de uns 3 ou mais, uns 4, 5 meses para cá, eu ando na rua todos os dias, eu visito o bairro todos os dias, eu vejo que uma insatisfação que não tinha, o prefeito hoje está tendo muita insatisfação. Só que em alguns momentos eu vejo muitas pessoas indignadas, e o prefeito tem que ter um cuidado, e isso aqui não é recado e não é conselho, mas é um cuidado do político de não deixar a insatisfação se transformar numa indignação, porque o eleitor indignado, aí sim ele vai para a rua, aí sim ele cobra seus direitos, e isso é perigoso para o mandato. Lizimara, você na realidade acompanhou vários prefeitos, né? Luiz Barbosa, Celso Dalmaso, Mário Tricano, Jorge Mário, Beto, agora o Vinícius Sandro Dias, Márcio Catão, Arley, a Lizimara Guedes como jornalista, né? Lá no alto da redação da revista Cobertura, no alto da redação da Rádio Teresópolis, enfim, dos jornais que a Lizimara também participou. Você já acompanhou, né, alguma matéria, Lizimara, aonde
o chefe do Poder Legislativo, Executivo, melhor dizendo, finge que a Casa Legislativa não existe? Na verdade, ele começou pisando. Não interessava. Não vou dar papo, não vou negociar com o vereador. Estilo do Novo, né? Que vem como empresário, que não vai cair na conversa de vereador, que não vai negociar com o vereador. E agora a gente vê que é o inverso. Você acabou de citar a Secretaria de Esporte. Está na mão de quem? Nem de sei. 2 vereadores. Nem sei na mão de quem está. Você citou. O desportista é que está sofrendo. Na mão, quer dizer, na mão. Por indicação de 2 vereadores, está lá a pessoa... A Gisele. Que eu não conheço a Gisele, pelo amor de Deus, é profissional de educação física. Mas o prefeito deu a eles o direito de escolha, né? Mas não é só lá, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social também é decisão da Câmara. A mudança de secretário, hoje a Câmara tem influência na Secretaria de Educação, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Agricultura, com o Tenente Jaime. Então, como é que a gente pode falar que não há alguma relação promíscua ou normal na política, né? Que para qualquer cidadão comum é desagradável ouvir isso, né? Não, porque fulano indicou, tá mandando, tá dando expediente lá dentro, tá fazendo favor lá dentro. Então, como é que isso pode acontecer? Porque em algum momento, talvez o Faria possa explicar melhor, que conhece esses, como é que funciona essa relação mais próxima, mas aqui, como é que se chegou ao ponto do prefeito ficar refém e ter que ceder espaço quando ele lá atrás batia a pé que não ia abrir espaço nunca para vereador botar o dedo e querer fazer alguma coisa, alguma decisão na Câmara? Não consigo compreender. Faria, o prefeito de Teresópolis, o Vinícius Claus, que veio com o mote do turismo, do empreendedorismo, hoje faz um investimento no lúpulo, né? O lúpulo é uma das plantas mais caras do país, né? E por mais que Teresópolis... É o amargo da cerveja. É o amargo da cerveja. E por mais que Teresópolis, né, seja hoje a capital do lúpulo, né, eu não vejo o nosso turista, né, tendo investimentos maiores para a cidade de Teresópolis. Nós vamos colocar um vídeo nesse momento. Diz, inclusive, Lizimara, que o deputado em questão hoje é o mais novo morador do bairro de Agriões. Eu não sei se isso procede ou não. Vamos até tentar fazer contato com ele durante a semana para confirmar o seu novo lar, né? Que é a cidade de Teresópolis. Nós estamos falando do deputado, o Júlio Rocha, que é o irmão da prefeita de Guapimirim, que essa semana, né, no último final de semana, ele resolveu, né, colocar o colete de fiscalização, né, e seguir lá no bairro do Alto, precisamente na nossa feirinha, que hoje, né, eu não sei como é que será o Natal. Nós estamos no mês de setembro, mas eu não sei como será o Natal dos expositores lá do bairro do Alto, né, a feirinha de Teresópolis. Acompanhe o vídeo aí na tela da TV Cidade. Esse ano, e se bobear, a gente chega no inverno do ano que vem, se não tá bom. Preciso que chame o responsável, eu quero explicação, porque eu ando na rua, ontem eu vi aqui na feirinha, tava um caos, todo mundo reclamando no meu ouvido, eu tenho que saber o que está acontecendo para dar uma resposta para eles. Ligo para o responsável, quero projeto, tempo de término, tudo direitinho. Estou aqui num dos pontos mais visitados em Teresópolis, aqui a Praça do Alto. Tivemos um prazo de 180 dias para a execução dessas obras. As obras começaram em julho do ano passado. Já estamos em setembro desse ano e nada. Quero resposta. Ontem eu vim com meu filho aqui está um tumulto danado, comerciante perdendo dinheiro, artesão perdendo dinheiro, todo mundo perdendo dinheiro por irresponsabilidade. Quero saber o que está acontecendo nessa obra de verdade. Saindo daqui da Praça do Alto agora, estou em direção à Secretaria de Obras. Pelo que eu fui informado, a Prefeitura não está abrindo espaço para que a praça seja construída. Isso é uma incompetência, porque consultei, a firma está sendo paga, está sendo tudo direitinho. Só que para eles fazerem uma obra, o campo precisa ser aberto, tem que fazer adequação, tem que trabalhar. Estou na Secretaria de Obras agora, ver o que realmente está acontecendo. E a empresa colocou a responsabilidade total em cima da prefeitura, que não abre espaço para que a obra da feirinha seja concluída. Falei com o Ricardo, que é secretário de projetos, no momento do telefone ele falou que estava muito ocupado.
ia ter o trabalho dele. E pasmem, cheguei aqui, ele não se encontra no seu local de trabalho. Vi a grande ocupação realmente que ele está. Vou falar um negocinho pra vocês, dali tem duas coisas. A primeira, ou que está havendo uma má vontade, ou de vocês ambulantes, feirantes, todo mundo, ou a segunda opção, que uma obra que era para ser feita em 180 dias, vai ser feita em 720 dias, para ser inaugurado na beira da eleição. Eu vou fiscalizar, eu vou ficar em cima, o compromisso da feirinha agora é comigo. Muito bem, o pessoal que está em casa nos acompanhando, né, assistiu aí a apresentação do nosso amigo Júlio Rocha, que é deputado estadual. Mas aí, Faria, depois do intervalo comercial, eu quero que você me responda o seguinte, porque ele fala do secretário de obras. O secretário de obras é o Davi Serafim. Ele foi procurar o outro secretário que não existe. Agora, o que me causou também espanto, Lizimara, porque lá atrás, né, ano passado, né, quem fez a inauguração da pedra fundamental foi o deputado André Correia, que tem casa lá na Granja Comari, ali em frente ao Horto Municipal, aquele condomínio. E o que me causa espanto também, Faria, e aí o Faria e a Lizimara podem falar melhor, será que essa atitude do Júlio é porque ele já se diz pré-candidato a prefeito de Teresópolis? Olha, você já depois mesmo, vou ter que aguardar. Vai ter que aguardar. Porque o que acontece? O Júlio falou várias opções, mas ele tinha a opção de falar com o André Correia, que é colega dele de plenário. Ele está com o André Correia de segunda a sexta. Ele poderia ter ligado para o Luiz Antônio, que é o pai do André Correia, que colocou emenda na cidade para a reforma da feirinha. Ele poderia ter procurado o prefeito, enfim. Mas depois do intervalo comercial você terá a opinião da Lizimara Guedes e do José Carlos Faria, né, dos nossos amigos, né, os expositores que hoje continuam sofrendo. Mas o restaurante que dizem que é do prefeito não está sofrendo. Mas já depois do intervalo comercial tem Faria e Lizimara Guedes. Alô, Teresópolis, sou o Marcinho da farmácia. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Farmácia Teresópolis. Tranquilidade e segurança na hora de comprar. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumaria. Farmácia Teresópolis, em frente ao Recanto dos Pescadores, bem perto de você. Pensou em medicamentos baratos? É só na Farmácia Teresópolis do Marcinho. Estamos localizados na Avenida Feliciano Sodré, número 228, em frente ao Recanto dos Pescadores. Vem pra cá, vem. A Farmácia Teresópolis coloca a sua saúde em primeiro lugar. Confira as novidades que o Rei do Terno preparou para você. Queria mostrar para vocês aí uma nova coleção de terno que nós temos. Slim, tenho Slim, mas eu tenho também o clássico com boca reta. E isso é muito importante, porque não é todo mundo que gosta de Slim e nem fica bem. O nosso forte é o clássico. Paletó, um blazer. Esse aqui por acaso é linho, é meio amassadinho assim mesmo. Eu tenho já uma coleção nova que está chegando de camisetas polo do tamanho P ao tamanho G3. Eu tenho não só essas polos, como tenho também a polo lisa. Polo lisa eu tenho 8 cores: branca, preta, cinza, bege. E tenho também as camisas clássicas. Isso aqui eu tenho várias cores, vários preços. Começamos a R$ 49,90 e vamos a R$ 79,90. Clientela, vocês vão adorar essas coisas novas. Chegou a Nota Terê, isso é bom pra você e pra todo cidadão que tá louco pra ter uma grana na mão. São 400 mil, meu irmão. Agora é Nota Terê, se liga cidadão, sua notinha vale um notão. Sua notinha vale um notão. Acesse teresópolis.rj.gov.br/Nota Terê, Prefeitura de Teresópolis. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto. Hoje a participação da jornalista Lizimara Guedes, né, e do nosso ex-presidente da Casa Legislativa, José Carlos Faria. E vamos nós aqui, Faria e Luísa Maria, lá do bairro do Engar, né? Boa noite, parabéns pelo belíssimo trabalho que você, Demerval, está nos proporcionando, né?
O Faisal Metner, ele diz o seguinte: realmente esse senhor, né, chamando de senhor, tá vendo aí, Faria? O senhor Faria desempenhou um excelente trabalho. Também a secretária Lizimara, né? Já o Márcio Matos da Paineiras, a CPI da Covid, várias irregularidades na saúde e a condução do processo. Foi arquivado. Está aqui o nosso amigo Robson Guerreiro dizendo que se seu pai, né, o ex-deputado Sivuca, aquele tinha um jargão, né? Bandido bom é bandido morto. Se estivesse vivo, Faria, estaria fazendo amanhã, completando aí seus 93 anos. Um abraço, Sivuca. A Sônia Diniz, excelente vereador, né? O Faisal também, excelente vereador. O Márcio, o turismo em Teresópolis está acabando ano a ano. O que tínhamos para explorar está em obras e com muitas confusões. A Sueli Teixeira diz o seguinte: nossa cidade está uma bagunça, deputado de outro lugar dando palpite em obra da prefeitura, cadê o prefeito que não se pronunciou ainda, né? A nossa Roseli Can desejando boa noite a todos. O Márcio Ferro, a Márcia Ferro, André Correia só apareceu na feirinha quando a obra começou, para fotos depois de 15 meses depois, com obras atrasadas. Nada, deve aparecer na inauguração. Se houver. Já a Roseli Canto: Faria, você que participou de tantos anos na nossa Câmara, como avalia a atuação dos nossos atuais legisladores? Roseli, o Faria já disse, né? Disse que a Casa Legislativa ela poderia ser mais ativa. Lizimara, né, você que mora ali próximo à Feirinha do Alto, e vejo que acompanho lá na página oficial da Lizimara, que está sempre trazendo as novidades da feirinha, né? As manifestações, as irritações, as chateações, as mágoas. Você acha, Lizimara, apesar, Faria, que o Júlio só esqueceu o seguinte, porque ele leu a placa, aquela obra lá do governo do estado. Se ele pegasse o celular, Faria, ele tinha que ligar para o governador, pô, até porque ele faz parte da base do governo Cláudio Castro. Ele é aliado do Cláudio Castro. O Júlio Rocha, mais do que ninguém, se quiser resolver o problema da feirinha, ele resolve em 48 segundos. Lizimara. Bom, eu acho que todo esse rebuliço recente em torno da feira, ele acontece porque no sábado do feriadão de 7 de setembro, e não canso de parabenizar por esse ato corajoso, expositores que foram transferidos para a quadra da praça fizeram uma manifestação com cartazes mesmo, né? Prefeito, queremos trabalhar, prefeito, queremos nosso espaço de volta, até fora prefeito tinha, socorro, estamos precisando de ajuda, enfim, isso tudo, porque a obra, eles foram os primeiros sacrificados, saíram do setor deles e foram colocados na quadra. A quadra, ela ficou muito isolada do restante do corpo da feira, porque a obra foi feita do lado, ao lado, né, naquela parte, naquele primeiro quadrante, e também fechou a praça de alimentação. Então, eles ficaram lá no finalzinho. As pessoas vão à feira, porque a feira continua sendo o nosso bom atrativo de final de semana e feriado, mas não chegavam até lá no final. Então, as pessoas estão amargando prejuízos, tem que pagar DAN, tem que pagar montador, tem que pagar guardador, segurança de final de semana e feriado, tem que ficar, porque aí os produtos ficam nas barracas, eles fecham as barracas, mas ficam lá. Enfim, são as despesas, alimentação, transporte dessa gente. E não se vende. E tem gente que vive realmente, é uma grande maioria que vive realmente da feira. Óbvio que tem lá alguns que já estão estabelecidos, que têm suas reservas, mas quem vive da feira está passando dificuldades. E aí a obra começou há 1 ano e 3 meses. A EMOP fez lá uma reunião com um grupo pequeno desse setor que está na quadra e disse, olha, já estamos entregando. Só que o que você espera? Então a prefeitura já está organizada para realocar as barracas. E não está. Ainda não tem ponto de luz, ainda não tem luminária, porque eu vou lá toda semana
para verificar como é que está. E eu não tenho nada com a feira, eu não sou expositora, eu não tenho parente, eu tenho amizades, eu tenho respeito por todos. E eu sou cidadã, me incomoda assistir esse desrespeito, esse descaso com praticamente 500, 600 famílias que há 40 anos fazem aquela feira funcionar. E é o maior atrativo de Teresópolis, indiscutivelmente. Por que o Alto no fim de semana é movimentado e dia de semana é tranquilo? Porque a feira traz esse movimento de final de semana. Faria, qual seria de fato, né, a atitude a ser tomada pelo deputado Júlio Rocha em prol, né, dos expositores da Feirinha do Alto? Olha, Demerval, vou tentar discorrer um pouquinho, além de colocar essa posição fixada no deputado. Eu imagino que para nós que somos políticos da cidade, como a Nizemara participou como colaboradora das principais de gestões, próxima do prefeito, ajudando nas decisões, eu na Câmara nunca me intrometi muito no executivo de nomear secretário, de pedir cabeça de secretário. Não é a minha função essa, a minha função era de legislador e presidir a casa, de fazer uma harmonia de acordo com aquilo que pudesse acontecer de bom para a cidade. Mas eu vejo uma situação que eu coloco ela aqui como ridícula. Nós estamos vivendo um momento ridículo, que é a política da cidade. Desde a época aí do Pedro Jaara, Celso e daí para cá, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhecem, essa é uma situação ridícula. Por que eu coloco como situação ridícula? Nós temos a CBF que marca Teresópolis no mundo inteiro. Claro que marca, porque a gente sabe da força da CBF, né, que foi uma coisa visionária de trazer a CBF a sede para cá. Isso para a gente é um orgulho muito grande, porque o mundo vem para cá quando a seleção se concentra na Grande Comaria. Já tivemos melhores momentos, Já tive muito melhores, que o prefeito reunia a imprensa que estava ali e almoçava com toda a imprensa do mundo inteiro que estava ali, com a própria comissão da técnica. Eu mesmo, como presidente da Câmara, em 94, quando a seleção, antes de ir para os Estados Unidos, esteve na Câmara Zagallo e Parreira, respondendo questionamento de vereadores para falar de política e de futebol, uma coisa assim que nunca aconteceu. E estava lá Zagallo e eu, pelo menos fui perfilado, eu como presidente da Câmara, Zagallo de um lado e Parreira do outro, e os vereadores começando o mundo inteiro dentro da Câmara. Os principais treinadores então, a CBF é uma coisa que a gente tem que ter esse carinho, mas a feirinha não fica em menor situação, com menos condições. A feira é uma marca muito forte para Teresópolis. Final de semana eu moro em Araras e vivo o movimento do Alto. O Alto é um bairro diferente no final de semana. Nem o centro de Teresópolis, nem os outros bairros, nem o interior, tem o que o Alto tem no final de semana. É uma transformação, porque a gente recebe 20, 30 ônibus para visitar a feira. A gente tem ali diretamente 700, 800 famílias que vivem da feira. Aquilo ali não pode ser feito uma obra que não tem um planejamento de início, meio e fim, que vai terminar tal dia para as pessoas se programarem, porque as pessoas vivem daquilo ali, e isso não aconteceu. E o que é pior, a demora que está tendo, poderia a feirinha ter uma grande transformação que justificasse. Aí você vê, poxa, a feira foi uma coisa que mudou, como eu já vi em alguns lugares. Uma feira ser transformada, eu já vi mercado de peixe ser transformado, valeu a pena aguardar, mas aqui parece que não vai valer essa pena, porque vai ser igual a rodoviária. Limparam a rodoviária e fizeram uma grande reforma, é o que dizem que fizeram uma grande reforma, mas limparam, pintaram, deram uma faxina, e isso continua com problemas. Mas o que eu cheguei ao ponto de falar que é ridículo para a nossa administração pública, e aí todos que exercem mandato, né, tem que se sentir dessa forma. Há 15 dias atrás, o prefeito de Petrópolis vem a Teresópolis, na nossa casa, né, falar mal praticamente, pode-se dizer, falar mal do prefeito, dentro da casa do prefeito, né, usar a emissora para criticar o prefeito e pedir para o prefeito tomar ações que, tudo bem, o prefeito tem que defender Teresópolis, mas não em detrimento das outras cidades, para você ganhar 5 e a outra cidade perder 500. Então, isso já veio o prefeito aqui, e eu conheço, tenho relação estreita com o prefeito Rubem Bom Tempo, desde quando o primeiro mandato dele está exercendo o quarto mandato, a inauguração do Cascatinha, lá que o Sesc comprou, inauguração de estação de tratamento, quando teve alteração na administração da água, Bauerfest, a gente frequenta porque Petrópolis está perto, né? Aí vem o prefeito aqui e faz crítica
a população, crítica aberta ao prefeito. Agora vem o deputado, que é a função dele, ele não é deputado só de Iguape, ele é deputado dos 92 municípios com uma base de apoio, né, aqui em Iguape, Magé, Teresópolis, tudo bem. Então ele está fazendo a parte dele, mas a parte dele seria mais eficiente se ele fosse no governador pedindo para que isso fosse uma obra rápida, porque tem gente passando necessidade, porque sobrevive da feira. Então aí vem o deputado, sem conversar com o prefeito, que o ideal seria ele visitar a prefeitura e conversar com o prefeito e se colocar à disposição para ajudar. Essa, para mim, é a função de quem exerce o mandato, porque nós não estamos em campanha, nós não estamos em cima do caminhão, nós não estamos fazendo discurso para vencer a eleição. Quem ganhou a eleição tem a responsabilidade de administrar e resolver os problemas da cidade. Como Teresópolis não elegeu um prefeito nato, um deputado nato, um deputado de Teresópolis, ele busca aqueles, claro, precisa buscar, mas o prefeito também me parece que ele não interessa ter um deputado trabalhando por Teresópolis. Ele quer fazer essas duas funções. Como não tem deputado, ele é prefeito. Ele não quer dividir os estrelados. Ele quer ser o prefeito e quer ter a relação com o governador, já que a gente não tem o deputado de Teresópolis. E aí acaba não fazendo bem as duas coisas. Você vê o que tem acontecido no esporte, né? Você vê o que tem acontecido no turismo. Não que as pessoas que a BET não seja uma boa secretária de turismo, não é isso que a gente está colocando. É que não está tendo apoio para desenvolver o trabalho que Teresópolis, por ser privilegiado pela natureza, porque tem a feira, porque tem a CBF, porque tem um povo maravilhoso, porque tem muita coisa de boa para o turismo ser explorado, né? Uma gastronomia que dá inveja, né? E aí você começa a pecar no esporte, peca no turismo, peca na agricultura, porque também a agricultura de Teresópolis tem que ser vista com carinho, com muito carinho. Então isso deixa a gente temeroso com o que pode acontecer com o futuro de Teresópolis. Nós estamos perdendo espaço. O que aconteceu no aterro sanitário, que foi aterro sanitário sim em 2004, 2005, e 2006 e 2007, não tinha urubu, era gramado, tinha respirador, tinha tudo que a questão técnica pedia para ter, e a gente tinha uma coisa ali, não tinha mau cheiro. Isso inclusive teve Olimpíadas, inclusive no piso do lixão, do gramado. Volta a ser um lixão que pegou fogo, continua, que ficou ridículo, que teve escola que teve que fechar e mandar as crianças para casa, com risco de pandemia, um risco de sérias coisas de doença. Cara, afetou a saúde de um monte de gente. Aí você entrega, pode melhorar, estou dizendo, pode até reformar lá ou dar uma limpeza na feirinha, mas você entrega uma rodoviária igual ou pior. Você entrega um aterro sanitário pior do que quando pegou. Você entrega uma feira pior. Inacabada. E como que fica isso? Aí, eu acho que nessa situação, a Câmara, sim, o presidente Leonardo, que é uma pessoa eficiente e tem os vereadores de apoio lá com ele, tem um grupo de apoio, ele pode sim convencer os vereadores, chamar o prefeito para uma conversa. Isso não é ilegal. Pelo contrário, os vereadores tem que sentar com o prefeito e dizer: prefeito, não está bem por aí, nós estamos aqui para ajudar, o que o senhor está precisando? Mas e se o prefeito não receber os vereadores? Aí é que está, né, Faria? Mas não tem de não receber, cara. O vereador também tem que impor a condição de que ele tem. O prefeito tem coisas que cabe no mínimo, uma fiscalização contundente, que é a função, claro, que é a função principal do vereador, não precisa ficar falando, mas todo mundo sabe que é legislar, criar leis que beneficiem o município e discutir lei encaminhada pelo Executivo. A segunda é fiscalizar as ações dos seus secretários. Que atualmente é fundamental, o que é gasto o mínimo que tem que ser gasto com a saúde, o mínimo que tem que ser gasto com a educação e as outras coisas mais. A gente está bem na segurança, vamos dizer, claro que está. Mas, então, essas funções de vereador, os vereadores também têm uma função que pode não estar escrito lá, mas é uma de assessorar, de dizer o que cada bairro necessita, o que precisa, qual é a deficiência daquele bairro, qual é o problema que ele tem, se é um posto de saúde, se é uma creche, se é uma rua mal feita, se está faltando médico, se está faltando professor. Isso é auxiliar o Executivo. Então, eu acho que não está tendo esse entrosamento. Eu fico muito triste porque discutir política é muito bom, cara. Ainda mais quando você exerce o mandato, você tem poder para discutir política, para abrir porta e para dizer: precisamos fazer dessa forma. Porque senão, uma coisa que não é verdade, mas fica parecendo que é verdade, que vira uma casa de negócio.
E não pode isso ficando parecer para a população que a prefeitura não é sede do Poder Executivo e que vira uma casa de negócio. Isso fica muito ruim e a população está falando essas coisas. Porque o que aconteceu com a água foi muito sem transparência. A falta de transparência que aconteceu com a água é um negócio de doido. Eu acho que, por o prefeito querer veementemente provar que podia transferir a responsabilidade de administração da água, eu acho que ele tem argumento suficiente como prefeito, com o poder que ele exerce, de convencer os vereadores, convencer a população de que isso seria bom para a cidade, de que ia fazer um contrato em que nós íamos ter saneamento, que a água não ia ser mais cara. Ele pode fazer isso como prefeito. Aliás, ele pode fazer um monte de coisa como prefeito, principalmente com água. Ele pode municipalizar e a prefeitura cuidar da água, ele pode terceirizar e contratar uma empresa para fazer, ele pode privatizar e dar 25 anos mesmo para uma empresa fazer, ele pode renovar o contrato com a SEDAI. Ele pode, essas coisas todas, mas eu acho que isso precisa ser discutido. Lizimara, você acha que 300 milhões resolve o problema de Teresópolis? Você vai responder logo após o nosso intervalo comercial. E hoje ainda teremos a nota 0 e a nota 10 de José Carlos Faria e de Lizimara Guedes. Mas antes de faturar, o Wallace Benzambá, está aqui o Walter Braga. Excelente programa, muito feliz em estar vendo um dos maiores vereadores que pude acompanhar de volta à política da nossa cidade. E ainda toda a bagagem da jornalista Lizimara Guedes. Parabéns. E aqui, Faria, se eu for te perguntar tudo que estão perguntando aqui na nossa página, vai ficar... vamos ter que dobrar o tempo do contraponto. Vamos ter que voltar outro dia. Vamos voltar. Já estamos de volta com o último bloco do Contraponto. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e fácil estacionamento. E muito, muito, muito mais. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira 161, a Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Lizimara Guedes, temos apenas 6 minutos, para fechar aqui o nosso contraponto. O nosso diretor Marco Antônio já me mandou aqui uma mensagem pedindo para convocar novamente o Faria Lizimara. Lizimara, 300 milhões resolveria o problema da nossa chamada Teresópolis? Pode resolver o caixa vazio do prefeito, que a gente também não sabe, né? Porque sempre o problema foi gestão, dinheiro sempre teve. Hoje não tem gestão, perdão, eu me empolguei. Hoje não tem gestão e muito menos dinheiro, tá difícil. Eu acho que ele pode resolver o problema dele, mas vai deixar a cidade em interior na pior das condições por 25 anos. É absolutamente impraticável você acreditar que possa se vender a água. Não, a água tem que ser pública. Agora, o saneamento é óbvio que todo mundo quer.
Mas não vai ser bom, vai ser caro para o nosso bolso. E, infelizmente, não ouvem. Acho que a Câmara vai, se isso acontecer, a Câmara vai sofrer, vai respingar, não tenha dúvida, porque não dá para você achar o seguinte, porque ele faz o que ele quer, ele vai para a Justiça. A Câmara não pode se conformar. Tome uma atitude. Resolva o problema. São nossos representantes, estão ali, não é para botar a culpa que o prefeito empurrou para o Legislativo e resolveu com o Judiciário, não. É a Câmara que tem que resolver. Da forma que eles vão resolver, o problema é deles, eles ganham para isso. Presidente José Carlos Faria, 300 milhões resolveria o problema da nossa cidade? Eu acho que o prefeito já disse que não, porque no auge da negociação ele estava indo em Brasília pedir dinheiro emprestado. Então, o próprio prefeito responde que não dá. E era quase 300 também, mais 300. E aí vai precisar da Câmara também, para crédito especial, para solicitar esse empréstimo. Então, pedir dinheiro para fazer uma praça, para fazer um estádio, para fazer uma escola, para fazer um hospital, para fazer um posto de saúde, para fazer uma guarda eficiente, a nossa mas pode ter uma estrutura melhor, para fazer alguma coisa e isso buscar em Brasília, eu acho ok, perfeito o prefeito fazer isso, e deveria ter até uma secretaria de relações institucionais para fazer isso, nos diversos ministérios. Agora, ir a Brasília para pedir dinheiro emprestado, para pagar dívida, você negocia. O executivo sempre foi assim, negocia, compõe, né, e faz dessa forma. Agora, pegar empréstimo para pagar dívida no valor de que vendeu a SEDAI, então esse dinheiro da SEDAI, claro que não vai dar. Lizimar, não tem jeito, né? Estamos fechando aqui o nosso contraponto, o Wallace começa a me olhar de cara feia porque já acabou o tempo, né? E você melhor do que ninguém sabe como é que funciona. Com certeza. Então, antes de fechar, eu queria a sua nota 0, da semana e a sua nota 10. Nota 0, desmatamento em Teresópolis. Eu acho que hoje é o dia da árvore. Eu acho que quanto mais árvores, mais sombra, menos calor. E a gente está vivendo completamente o inverso. Teresópolis era a cidade da temperatura amena. Hoje a gente virou filial do Rio de Janeiro. Eu nunca imaginei sentir tanto calor a ponto da gente precisar já instalar ar-condicionado em casa. Quem pode? É inacreditável isso. Então, infelizmente, nota 0, eu acho que Teresópolis está demais, passou do limite, está sendo tudo liberado, apesar de toda a importância da Constituição Civil, mas eu acho que tem limite, tem lugar para ser definido, prédio naquela região lá da posse, é inadmissível, enfim. São opiniões. Nota 10. Nota 10. Que dificuldade, hein? Vai pensando aí, Faria. Ele pode dar 0 primeiro para pensar na 10? Não, vamos fechar só 10. Pô, nota 10, nota 10. Pelo amor de Deus, está difícil. Eu vou dar nota 10 para os resistentes expositores da feirinha, esperando que realmente aquela obra saia do arrasta, porque hoje o que o prefeito alega é que agora o governo do Estado vai investir, vai botar 50 homens trabalhando. Mas o tal do deputado Júlio Rocha foi conversar com o presidente da Imop e o que eu entendi é que não, a gente não tem como terminar a obra com uma feira ocupada. Pô, mas cadê o planejamento dessa feira, né? Dessa obra de revitalização? Aliás, por falar em desmatamento, se você observar todo o trecho que foi feito agora, esse primeiro quadrante da praça que foi feito, a gente vai perder aquela praça, né? Porque é céu e inferno, que é o chão. Porque não tem árvore, sabe? Ficou um pátio bom para fazer festa da cerveja, bom para fazer show, mas a praça em si, preservação, até com mais plantios de árvores, cuidar das que estão lá, que estão precisando de cuidados, porque a prefeitura não cuida. E o jardinzinho do canteiro central só é cuidado porque é da iniciativa privada, né? Faria, só nota 10 e só nota 0 para a gente fechar o contraponto de hoje. Bom, eu vou entrar na questão, quer dizer, maravilha de ambiental, mas eu vou ter que colocar 2 pontos na nota 0. Vai ser 2-0, pelo menos, não tem como não dar 2-0. Para a falta de planejamento na reforma da feira, porque tem as pessoas que estão sofrendo, é criminoso o que está acontecendo no alto, lá na feirinha, porque a gente não está recebendo muitas pessoas que tinham que receber, praça de alimentação praticamente fechada, os feirantes já estão pedindo para, deixa como era antes, não reforma nada não, tira tudo que está aqui, tira o tapume, tira a empresa e deixa a gente tocar como estava tocando. Então, nota 0
para essa questão de falta de planejamento para a reforma da feira e nota 0 para falta de atenção, mesmo sabendo que o secretário de Meio Ambiente, o Flávio, tenta, mas ele não está tendo apoio para resolver o problema do aterro sanitário. Então, aterro sanitário para a cidade, que é a questão ambiental, nota 0. E nota que aí virou lixão. A gente fala aterro sanitário porque na nossa época era um aterro sanitário. Agora virou lixão. Então, nota 0 para o lixão, para deixar aquilo ficar dessa forma e não vai resolver. O problema é que não vai resolver. E a questão do que estão sofrendo na feirinha. E a nota 10? A nota 10 eu vou colocar porque eu também já fui jovem e acompanho. Eu acho que o jovem imbuído de coisas boas, isso engrandece. Né? A gente hoje vê tantas coisas de virtual, mesmo a gente tentando desvirtuar a linha do jovem, e a gente vê que as pessoas lutam contra isso e às vezes não conseguem, né? Mas eu vou dar nota 10 para o evento da Igreja dos Jovens que teve em Teresópolis, né? Da Igreja Católica, que reuniu milhares de pessoas em Teresópolis, e eu acho que aí aqueles jovens que participaram desse evento merecem nota 10, porque estão imbuídos de coisas boas, de prestar aí o tamanho que é a força de uma família. Eu acho que sim, é bom que o jovem tenha esse entendimento. Muito obrigado, José Carlos Faria, muito obrigado a nossa jornalista Lizimara Guedes, né, acompanhando aqui na nossa geral, né, obrigado aí o Wallace Benzambá, o Iago Cunha, obrigado também o Caio Fernandes lá na nossa Coronel Antônio Santiago, na sede da TV Cidade. E eu quero também agradecer aqui a minha esposa, que na quinta-feira passada foi a responsável por conduzir, né, o nosso contraponto. Muito obrigado aí, nota 10 para você, né? Eu quase perdi aqui o posto, rapaz. Quase perdendo o posto. Muito bem, é você que nos acompanha, não sai da TV Cidade, porque logo na sequência, outro líder em audiência. E até a próxima quinta. Tchau, tchau.